Bem-vindo ao canal Além do Medo. Aqui falamos sobre casos reais, misteriosos e sobrenaturais. Existem histórias que o tempo tenta enterrar, histórias tão perturbadoras que viram apenas sussurros entre paredes velhas. A história que você vai ouvir agora aconteceu nas terras do Vale do Paraíba, entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, numa época em que o café era rei e a escravidão a base de tudo. Esta é a história da família Albuquerque, uma história sobre fome, mas não a fome que você conhece, é algo muito pior. Ano de 1839, Fazenda Boa Esperança. A propriedade do senhor Inácio Rodrigues de Albuquerque era isolada, cercada por mata densa. A casa grande era imponente, mas causava arrepios em quem passava perto. Inácio não era um senhor comum. Era alto, esquelético, com olhos fundos. Ele era conhecido por sua crueldade extrema e por um segredo que ninguém conseguia decifrar. Suas terras produziam pouco café. Seus escravizados eram magros demais, com olhares vazios. Mas o verdadeiro mistério era o desaparecimento de fugitivos. O Vale do Paraíba era a rota de fuga. Muitos escravizados, exaustos e famintos, cometiam o erro fatal de pedir abrigo na Fazenda Boa Esperança. Eles entravam, mas nunca saíam. Durante anos, ninguém investigou. Fugitivos sumiam o tempo todo naquela época, até que em 1847, um capitão do mato chamado Jacinto Pires notou um padrão. Ele rastreava pessoas até perto da fazenda e lá os rastros simplesmente desapareciam, sem sinal de captura, sem sinal de fuga. Jacinto começou a observar a fazenda de longe e notou algo bizarro. Apesar da fazenda não prosperar, a família Albuquerque, Inácio, sua esposa Madalena e os 3 filhos adultos parecia estranhamente bem alimentada, saudável, corada. E havia o cheiro. Nas vigílias noturnas, Jacinto sentia um cheiro que conhecia das guerras no sul, o cheiro inconfundível de carne humana queimada. A suspeita era tão monstruosa que ele precisava confirmar. Jacinto se disfarçou de tropeiro e pediu abrigo na fazenda numa noite de chuva. Inácio recebeu com frieza, mas ofereceu jantar. Enquanto a família se arrumava, Jacinto explorou a casa e encontrou uma porta que deveria estar trancada. Ele desceu ao porão e o que viu lá o assombraria para sempre. Havia correntes nas paredes, manchadas de sangue, ganchos no teto, iguais aos de açougueiro. E num canto, escondido por um pano velho, uma pilha de ossos humanos. Jacinto subiu correndo, coração na boca, mas teve que disfarçar. Sentou-se à mesa para jantar. Dona Madalena servia um ensopado. A carne era macia, com temperos fortes. Inácio perguntou sorrindo: "Como está o ensopado?" Jacinto, engolindo o terror, elogiou. Perguntou que carne era aquela. "Caça", respondeu Inácio. "As matas são generosas, especialmente com quem vem até nós." Naquele momento, Jacinto entendeu que era a próxima vítima. Inventou uma desculpa para ir ao estábulo e fugiu pela mata sem olhar para trás. Ele sobreviveu, mas quem acreditaria nele? Um capitão do mato acusando uma família rica de canibalismo? Ele seria preso como louco? Então Jacinto se calou. Apenas avisava discretamente para ninguém chegar perto daquele lugar. E a família Albuquerque continuou. Mas por que faziam isso? Eles não passavam fome? Tinham gado e dinheiro? A verdade é que tudo começou num surto de febre amarela anos antes. A família ficou isolada, sem comida.
Quando um escravizado morreu de doença, decidiu que era melhor comer aquela carne do que morrer de fome. Ele convenceu a família. O problema é que quando a comida normal voltou, eles não queriam mais. Tinham desenvolvido um vício, uma fome maldita. Eles se organizaram como uma empresa da morte. Custódio, o filho do meio, era o açougueiro. Perpétua, a filha, escolhia as vítimas mais vulneráveis. Dona Madalena cozinhava, criando receitas para disfarçar o sabor. E Inácio usava a religião para justificar, dizendo que suas vítimas não tinham alma, que eram apenas animais. Isso durou 23 anos, de 1839 a 1862. Jacinto estimava mais de 70 vítimas. O fim desta história macabra só começou com a chegada do padre Anselmo de Souza, um jesuíta que realmente se importava com as pessoas. Numa confissão, uma escravizada idosa contou ao padre sobre o seu filho desaparecido na Boa Esperança. Ela tinha pesadelos onde via o filho pendurado em ganchos. O padre investigou e encontrou Jacinto Pires, o velho capitão do mato. Aliviado por alguém finalmente ouvir, contou tudo. Juntos, planejaram o fim daquela barbárie. Em junho de 1862, padre Anselmo foi à fazenda pedir abrigo. Servindo de isca, Jacinto e homens armados esperavam na mata. Naquela noite, o padre desceu ao porão. Ele coletou ossos, pedaços de roupa e, o mais importante, o diário de Custódio. O filho do meio anotava tudo: nomes, datas, detalhes dos cortes de carne. Era a prova irrefutável. O padre fugiu antes do amanhecer e levou tudo ao ouvidor da cidade. A polícia invadiu a Boa Esperança. Encontraram o inferno na terra. O porão, os ganchos e centenas de ossos enterrados no quintal. A família toda foi presa. O julgamento parou o Brasil. A defesa da família usou um argumento nojento. Disseram que, como as vítimas eram escravizados fugitivos, destruição de propriedade. Mas o juiz não aceitou. Ele declarou que, embora escravos, eram súditos do império e vidas humanas. O crime foi classificado como homicídio. Testemunhos que viveram anos sob terror na fazenda finalmente falaram. Contaram sobre os gritos noturnos e o cheiro de carne queimada. O veredito foi implacável. Inácio e Custódio foram condenados à morte por enforcamento. Baltazar, Madalena e Perpétua pegaram prisão perpétua. A execução de pai e filho aconteceu em praça pública, em 1863, assistida por uma multidão. A fazenda foi demolida. Ninguém quis aquelas terras. Hoje é só mato. A natureza apagou o lugar, mas não a memória. Essa história é um soco no estômago. A família Albuquerque foi monstruosa, sim. Mas eles só puderam existir porque viviam num sistema que já tratava a gente como coisa. Quando a sociedade decide que uma vida vale menos que outra, ela abre a porta para o inimaginável. O horror da Fazenda Boa Esperança não foi apenas sobre fome. Foi sobre o que acontece quando perdemos a nossa humanidade. Se essa história te fez pensar, compartilhe, porque a verdade só existe quando é contada.